Olá pessoal, estamos aqui novamente para a nossa aula 5 e como eu prometi na aula 4, essa aula vai ser destinada assim, a gente imaginar o que pode acontecer com a sua porta USB se você fizer alguma ligação que não é aconselhável no protoboard, né? Fizer alguma besteira ali, o que pode acontecer? Então vamos estourar alguns componentes aqui, fazer pegar fogo, agora vai ser divertido. Vamos ver o que vai acontecer. Então, olha, a ideia é o seguinte, você tem aqui, desse lado, o diagrama esquemático de um circuitinho que tem uma resistência de 100 ohms, um LED e uma fonte de 5 volts. Então, eu vou pegar a bateria, está aqui. A minha bateria, a parte negativa está do lado de cá, então eu vou virar a bateria para cá, ok? Esse ponto aqui, lembrando, negativo da bateria para a gente, e lá quando a gente estiver trabalhando com o Arduino, vai ser considerado como ponto de ground no meu sistema, ou ponto terra, GND, ok? Muito bem, então aqui você tem o ponto terra. A bateria, então, o ponto terra é esse ponto lá de cá, negativo. Agora eu vou colocar, ao invés do LED, uma lâmpada, ok? Uma lâmpada, que está aqui. Uma resistência, que vai ficar aqui, tá certo? E, finalmente, os fios para conectar minha resistência na bateria, tá certo? Vem aqui para baixo. Resistência na bateria, da bateria, do terminal negativo vai na lâmpada que está simulando o meu LED, eu não tenho um LED aqui, está simulando o LED, e falta finalmente um fiozinho aqui, deixa eu colocar bem para cá, porque eu vou precisar fazer umas coisas daqui a pouquinho, e eu preciso de espaço, ok? E o fiozinho aqui, pronto, está acendendo o meu LED, tá? Agora imagine o seguinte, eu vou voltar na nossa montagem do Fritzen no protoboard, tá? Esse é o esquema e a visão de protoboard está aqui. Suponha, olha, eu já coloquei os componentes dessa maneira, nessa posição, para exatamente fazer o que as pessoas costumam fazer, um erro básico quando vai mexer com o protoboard. Então imagine o seguinte, que ao invés de você colocar o resistor, o LED aqui, olha, o resistor, primeiro vamos começar com o resistor. O resistor aqui, você vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o resistor e vou colocar aqui, tá? Deixa eu desconectar o terminal da bateria do meu circuito, tá? Então, eu estou colocando o meu resistor aqui e vou colocar um fiozinho aqui do resistor, ó, para esse terminal aqui, que vai ser o meu polo positivo, tá? Então, olha só, o meu resistor está aqui. E eu tenho aqui um fiozinho, então veja, na hora que eu coloco o resistor neste sentido, ocupando este e este ponto, lembra que todos esses pontinhos amarelos significa que você está no mesmo ponto, tá? Então eu vou agora simplesmente ligar aqui a minha fonte e vou fazer o seguinte também, deixa eu desconectar a parte negativa da fonte aqui, tá? Vou desconectar, desconectei. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar o LED também para cá, ó. Pronto. Olha só. E então eu só desloquei, né, aparentemente o LED de lugar, aqui vai ficar o meu terra, ok? Faltou o fiozinho ligando aqui, tá? E aqui vai ser o meu mais V. Olha, aparentemente você só deslocou de posição, deixa eu tirar isso aqui para cá. Você deslocou de posição, trocou de lugar o LED, né? Que estava essa perninha para cá e eu coloquei o meu LED nesta trilha aqui, ó, fechando os pontinhos amarelos. Então, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu com o meu diagrama esquemático. Vamos aqui, ó, olhar aqui o que está acontecendo. Vamos mandar ele rotear. Nossa, tá difícil até da gente enxergar, né? Eu vou virar aqui 90 graus para a gente ver se a gente consegue enxergar um pouco melhor esse roteamento aqui. Nossa senhora, olha só o que está acontecendo aqui. Deixa eu girar 180 e vamos ver o que está acontecendo.
Barbaridade, né? Olha, tá tão emaranhado essa coisa que a gente não consegue nem enxergar direito o que está acontecendo. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então, olha só. No LED, como você colocou o LED, vamos voltar aqui para a janela, protoboard. Você colocou o LED aqui, ó, é como se você estivesse colocando um fiozinho conectando uma perninha do LED até a outra perninha do LED, tá certo? Ó? Eu estou botando um fiozinho aqui. E aqui eu estou botando um fiozinho nas duas perninhas da resistência, tá certo? Por quê? Porque uma perninha da resistência está aqui e a outra está naquele outro pontinho amarelo ali, tá certo? Que é o mesmo ponto. Então, vamos fazer isso lá no nosso circuitinho que está com a resistência. Então, eu vou fazer assim, olha, primeiro eu vou curto-circuitar a resistência. Um fiozinho está aqui e outro fiozinho vai passar aqui, então, porque ela está na mesma trilha. Olha só o que aconteceu com o LED, aumentou a intensidade. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um fiozinho aqui num terminal do LED, tá certo? Naquele terminal, por exemplo, ali. Tá? E o outro, eu vou puxar daqui e conectar aqui. Tem um fiozinho conectando os dois terminais do LED. Olha o que vai acontecer com o teu circuito. Tá! Olha só. Isto aqui, você colocou em curto a tua fonte. Você ligou o terra da fonte ao terminal positivo. Conclusão, você estourou a tua porta USB. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Vamos voltar lá no nosso protoboard para a gente perceber o que pode acontecer, né? Quer dizer, se você não prestar atenção e conectar um componente, por exemplo, a perninha, duas perninhas do componente numa mesma trilha, você coloca em curto aquele componente. Aqui eu coloquei em curto outro componente. Então, se os dois estão em curto, olha, tem no fundo uma ligação, olha só, segue os pontinhos amarelos, olha lá, eu estou ligando o positivo ao negativo da minha bateria, então eu coloquei minha bateria em curto. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente for trabalhar com o protoboard, para não fazer uma coisa como essa, né? Então, evitar acidentes, né? Na hora de manusear o protoboard, vale a pena porque você pode colocar em risco a tua porta USB. Agora que você aprendeu que dá para você queimar componentes aqui, você pode até fazer outras brincadeiras. E eu vou propor para vocês a seguinte brincadeira, tá? Tem uma coisa bem interessante aqui nessa caixinha de surpresa. Por exemplo, tente colocar aqui, olha, materiais diferentes no teu circuito, uma borrachinha, por exemplo, no lugar dessa resistência, e verificar o que acontece, né? Olha, não conduz eletricidade. Aí você tenta alterar a voltagem aqui da tua fonte, mas pode aumentar bastante a tua fonte de tensão. De repente, o que vai acontecer? Ah, não conduz, né? Então você não conseguiu aqui conduzir eletricidade, porque essa borracha deve ser um bom isolante. Mas mude os outros componentes e veja o que acontece com o teu circuitinho. Bom, essa nossa aula foi a 5ª aula, e vamos tentar agora finalizar com a nossa 6ª aula, dando alguns exemplos de ordem prática, também usando esquemas por analogia com Arduino, tá bom? Então, por enquanto é só. Bom divertimento. Até a próxima aula. Um abraço a todos.